Hoje eu vou te mostrar quais são as 3 principais informações que irão nortear as suas decisões e estratégias que te levarão ao sucesso nas urnas. Bom, então vamos lá. Papel e caneta na mão, vamos anotar tudo. A primeira delas, e esta é a dúvida mais comum que recebo, é o seguinte: Wesley, por onde eu devo começar? Quais informações eu devo levantar primeiro? Então a primeira coisa que você precisa saber e levantar na sua cidade é o perfil ou o arquétipo do seu eleitorado, aquilo que ele deseja. Mas o que é isso, Wesley? O politólogo francês chamado Roger Schachenberg apresenta em seu livro O Estado Espetáculo a teoria do arquétipo de políticos. E quais são? O pai, o herói, o homem simples e o líder charme. Aí você me pergunta, Wesley, o que isso tem a ver comigo? E eu te respondo, tudo. Você precisa saber qual tipo de líder o seu eleitorado deseja. Então você deve estar se perguntando, mas para que isso vai me servir? Segura aí, que antes de responder, eu vou te explicar cada um deles. O entendimento de arquétipo vai esclarecer como escolher a imagem do candidato, dos adversários e dos eleitores. Entender qual é a imagem desses grupos é valioso, pois pode-se criar ações para manipular o inconsciente coletivo. E isso é poderoso quando bem explorado. Lembre-se, 95% das decisões do ser humano são baseados no inconsciente dela. E aí eu vou falar uma coisa que é muito importante sobre essa questão do arquétipo. Segundo Roger Schachenberg, que escreveu o livro Sociedade Espetáculo, há 4 tipos de arquétipos que podem definir um político. Quais são eles? O herói, o homem simples, o pai e o líder charme. Eu vou falar sobre cada um deles. Primeiro, eu vou começar pelo homem simples. Como que as pessoas enxergam o homem simples? Ele emerge das massas para comandá-la. Por exemplo, o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele emergiu das massas como metalúrgico e chegou ao poder. Biotipo de um homem simples. Na sua cidade, você deve encontrar pessoas com esse tipo de imagem. Quando você bate o olho nela, você vai perceber que ele tem esse arquétipo de homem simples. As pessoas já identificam, sem precisar falar nada, né? Um outro arquétipo, segundo, agora eu vou falar sobre o pai. O pai é aquele que abraça e que cuida, que atua fortemente com o assistencialismo. Um exemplo de pai é Getúlio Vargas. Ele consolidou as leis trabalhistas e todo dia pela manhã, muitas pessoas aqui não vão lembrar disso, né? Mas ficou famoso, inclusive nas literaturas, como ele falava com o povo pelo rádio e falava assim, trabalhadores do Brasil. Isso foi um slogan muito forte dele e ele tinha um espírito de pai, sabe? Aquele cara que cuida das pessoas, que tem esse olhar. Esse era o pai. Ele passava a ideia de protetor, de cuidador. Nós vamos falar agora sobre o herói. É o outro arquétipo de Roger Schachenberg. O herói é aquele que vai resolver os problemas da cidade. Ele tem o perfil de realizador. Por incrível que pareça, Fernando Collor de Mello, ele foi transformado em herói. Apesar de ele ter aquele biotipo de líder charme, que é um outro arquétipo que eu vou falar daqui a pouco. O herói é aquele cara que faz o quê? Que vem resolver os problemas. E por que o Fernando Collor ele surgiu naquele momento como a ideia de herói? Ele veio para o Brasil passava por um momento de inflação muito alto, entre muitas mazelas. Com o codinome Caçador de Marajá, você lembra disso? Era o codinome que ele usava, Caçador de Marajá. Ele tinha uma personalidade audaciosa, ele prometia passar limpo o país e fazer com que o Brasil entrasse num nível de prosperidade. E aí o que aconteceu? A população precisava daquilo no momento. E esse arquétipo, ele encaixou certinho com o que a população desejava. O arquétipo desse político, então, ele era o herói. Agora eu vou falar o último dos 4, que é o líder charme, tá? Como que é o líder charme? Ele tem um discurso envolvente, ele sabe seduzir os ouvintes. O líder charme é aquele que, com a sua presteza, beleza, carisma, né, ele consegue despertar o encantamento e a persuasão.
Muitos aqui, talvez a maioria, não vão lembrar de Juscelino Kubitschek, mas ele tinha um biotipo de líder charme. Fernando Collor, apesar de eles, na campanha, transformarem ele num arquétipo de herói, ele era um líder charme, aquele galanzão, aquele cara que estava sempre ali com o discurso pronto. Aécio Neves é outro exemplo de líder charme, tá certo? Então, isso aí vai ditar muito fortemente quais são os arquétipos de imagem. Já o próximo slide agora, eu estou mostrando para você como é a imagem que as pessoas veem. Na maioria das vezes, as pessoas se veem assim como está aí, tá? Por incrível que pareça. Ela é um gatinho, mas quando ela se acha um leão. E normalmente as pessoas enxergam ela um gatinho, não enxergam ela um leão, mas ela acha que ela é um leão. Então, por que é tão importante os arquétipos de Roger? Por isso, porque você precisa entender como é que a população enxerga você. E como é que você faz para chegar nesse ponto de entender como a população vai te enxergar? É através de uma ferramenta chamada pesquisa. A pesquisa te dá essa informação. Ela é a melhor forma e a mais assertiva ferramenta para você encontrar qual é a imagem que o candidato tem e qual é a imagem que a população deseja. Porque o importante nesse processo todo é fazer esse alinhamento. Fazer o alinhamento da imagem que a população quer do candidato com a imagem que ele tem. Como foi o exemplo do Collor. Naquele momento, Collor não era a imagem de um líder charme, era a imagem de um herói, certo? Então eles transformaram ele no herói, transformaram aquele cara galanzão num herói chamado Caçador de Marajá. E foi assim que ele teve êxito contra o Lula na primeira eleição, que foi em 1989. Então, aqui nesse slide você tem um exemplo de alinhamento de imagem, bem nítido. O alinhamento de imagem foi feito em quem aqui? Não foi feito no Lula. O Lula veio com a imagem que ele tinha mesmo. O Lula ele vinha com a imagem de metalúrgico, homem do povo. E o Collor fazia o quê? Ele veio com a imagem de herói, apesar de ser o biotipo de líder charme. Certo? E aí o que aconteceu? Já nas campanhas ele voltou a se candidatar em 1994 e ele voltou a se candidatar em 1998. E ele concorreu contra Fernando Henrique. Mas ele não transformou a imagem, ele continuou com aquela imagem de metalúrgico, com o mesmo discurso. O que aconteceu? Perdeu. Ele repetiu o segundo lugar. Ele perdeu as duas vezes por Fernando Henrique, certo? E aí o que aconteceu? Na campanha presidencial de 2002, você vai ver agora, olha só o que aconteceu com o Lula. Ele mudou radicalmente, foi no momento em que, aí sim, ele alinhou a imagem dele com aquilo que a população desejava. Nesse momento, foi a virada para Lula. Por isso que eu falo que o arquétipo de imagem é muito importante e o candidato precisa entender o que é que a população naquele momento precisa e qual é a imagem que ele tem. Porque se ele não tem a imagem certa, isso pode ser corrigido. Assim como foi feito com o Lula. A imagem dele foi feita uma correção. Por quê? Ele contratou o marqueteiro, lembra que ele contratou o Duda Mendonça? O Duda veio, alinhou a imagem dele e acertou essa imagem para aquilo que a população desejava. E olha só o que aconteceu. Ele ficou do jeito que ele está aí, certo? Com essa imagem de empresário, até luzes no cabelo parece que ele tem, não é mesmo? Só que aí o que aconteceu? Só isso não foi o bastante. Ele também teve que mudar o discurso dele. Ele veio com um discurso mais moderado. E esse discurso foi focado em quem? E isso foi detectado através de pesquisa também. Foi focado no setor empresarial, certo? E na época, as pesquisas apontavam que a população tinha medo do Partido dos Trabalhadores, medo de uma mudança radical no Brasil. E aí veio a Carta ao Povo Brasileiro. Na Carta do Povo Brasileiro, ele assumia uma série de compromissos e deu segurança para a população. Aí o que aconteceu? A imagem dele estava alinhada, a mensagem dele, o discurso dele melhorou, e aí o que foi vital e foi matador para ele ganhar a eleição
foi quando veio o José de Alencar como vice. Eles pensaram o cara que era o cara certo, porque ele trouxe o voto da classe empresarial e o apoio dessa classe. E havia na época uma grande desconfiança dos empresários com relação ao Lula e ao Partido dos Trabalhadores, como eu falei. Como empresário, o vice, José de Alencar, ele era o fundador da Coteminas, né? E ele conseguiu conquistar a confiança do setor. Antes de 2002, Lula aparecia nas eleições presidenciais na casa dos 30% de voto, o que era insuficiente para eleger ele. Já o próprio Lula, na época, reconheceu que o Alencar era o vice certo, tanto que ele falou o seguinte, entre aspas, né? O vice que vai fazer com que eu ganhe a eleição. E realmente foi o que aconteceu. Mas foi um conjunto de ação, não foi só o José de Alencar. Foi ele encontrar o discurso certo, ele alinhar a imagem dele de acordo com o arquétipo que a população desejava, que era de herói na época. Não adiantava vir daquele homem simples do povo, aquele cara barbudo, aquele cara, né, que era trabalhador. Aquilo a população não queria. Ele teve que fazer alinhamento de imagem. E isso foi vital, certo? Agora eu vou te mostrar uma situação de alinhamento de imagem de uma outra que é da Dilma. Olha só. A Dilma, eles tentaram criar uma imagem de mãe dos pobres, né? E aí o que aconteceu? Eles transformaram ela numa heroína. Foi isso que aconteceu. Porque ela veio com aquele negócio lá das contas de energia, lembra disso? Passou muito rápido, graças a Deus. Mas olha só, eles transformaram a imagem dela e isso deu certo por quê? Porque o Lula estava por trás, amparando ela e transferindo voto para ela. Foi por isso que ela conseguiu. Mas olha a transformação que fizeram nela. Isso é alinhamento de imagem também, tá certo? Eu vou contar um episódio para vocês bem rapidinho de uma situação que aconteceu aqui num cliente meu. Ele tinha um prefeito que ele ficou por 8 anos, certo? E ele não podia mais porque já tinha vencido o prazo dele. Ele tinha 86% de aprovação. E isso lhe dava uma garantia e na cabeça dele, isso dava garantia para ele que ele ia conseguir transferir os votos para a pessoa que ele indicasse. Só que é o seguinte, nesses 8 anos de mandato, ele foi um cara que teve aprovação, por quê? Porque a cidade ficou um brinco, ele arrumou a cidade, deixou ela do jeito que a população, toda asfaltada, ele deu tudo para a população. Só que ele tinha uma imagem de herói, uma imagem de um cara que era tocador de obras, um cara que fazia e acontecia. Só que ele era muito arrogante assim, a população enxergava ele como arrogante. A população, porque ela não tinha acesso a ele. Ele não ia no gabinete, ele não atendia ninguém, ele não dava espaço para ninguém. Ele tocava do jeito que ele queria. Funcionou no mandato dele, mas quando ele foi transferir isso para a sucessora dele, o que aconteceu? A população já não queria mais esse perfil, porque estava cansada desse perfil. Ela queria alguém que acolhesse ela, queria uma pessoa que fosse uma pessoa pai, sabe? Uma pessoa que acolhesse. E aí nós detectamos isso na pesquisa, e aí o que foi que aconteceu? Nós conseguimos eleger o adversário dele com essa imagem de pai. Então não necessariamente o herói é que vence sempre. Nesse caso, a população precisava de um pai, certo? E a gente trabalhou a imagem do candidato como pai e tivemos êxito e ganhamos a eleição. É esse exemplo aqui que eu vou mostrar para você agora. Eu sou Jorge Diogo, fui candidato eleito no ano de 2012 e decidi nesse momento gravar esse vídeo para falar um pouco ao respeito do trabalho sério do Wesley e da sua equipe. Né? Ao iniciarmos a nossa campanha em 2012, né, tivemos a ajuda do Wesley, ele fez para nós um levantamento de pesquisa naquele momento. E o prefeito da época não era mais candidato à reeleição pelo seu segundo mandato, o qual também eu era vice-prefeito nessa gestão. Durante essa pesquisa, o Wesley levantou pelo menos 3 coisas importantíssimas. Uma delas era a grande aprovação do então prefeito, a qual informação do qual eu compartilho. Descobriu também um segundo item que ele queria ter um candidato próprio do partido, e esse candidato tinha inclusive os mesmos perfis, inclusive administrativo, do prefeito. Mas uma terceira coisa importantíssima que ele acabou descobrindo na pesquisa foi
o interesse da população em ter um candidato que cuidasse com carinho da população, com carinho de um pai mesmo. E a quarta percepção, atrelada nessa terceira aí, é que a minha campanha, ela revelava esse perfil, a pessoa que gostava de gente, queria cuidar das pessoas. Então, através dessas informações, essas coisas que foram a campo para ser trabalhadas, e ao final nós obtivemos o sucesso aí, acabamos que nos elegemos. Ele é um prefeito, foi prefeito durante 4 anos e administrou a cidade e ganhou, concorrendo contra um candidato que tinha quase 80% de aprovação. Agora, respondendo a pergunta, o que você tem a ver com isso? Saber disso te leva ao segundo passo. Qual é o segundo passo? Saber qual é o seu perfil e alinhar o que a população deseja a este perfil, facilitando a sua caminhada rumo ao sucesso das urnas. Calibrar a sua imagem ao perfil desejado e posicioná-lo como candidato para o momento é uma das coisas mais importantes, como eu falei até agora, que foi o exemplo que eu falei. Quando nós fizemos esse alinhamento do candidato de pai, nós conseguimos entregar para a população exatamente aquilo que ela estava precisando. E isso vai fazer com que a população, no inconsciente dela, transfira os votos para o candidato que tem o alinhamento da imagem melhor. Que foi o que aconteceu com o Lula. Quando ele fez o alinhamento de imagem, a população despejou os votos nele. Começou a confiar nele. Foi só a partir desse momento. Lembre-se, Lula concorreu a 3 eleições com a imagem de pai. E ele errou. Quando ele transformou, o marqueteiro dele transformou a imagem dele, trouxe ele para uma imagem de herói e alinhou o discurso dele para uma imagem de herói, ele teve êxito na eleição. No terceiro passo, saber o que o seu eleitor deseja. Há uma pirâmide chamada Pirâmide de Maslow. Nela, esse estudioso chamado Maslow define 5 categorias de necessidades humanas. As fisiológicas, as da segurança, de afeto, de estima e as de autorrealização. As fisiológicas são do ponto de vista da partida do modelo de hierarquia das necessidades. Nela estão as pessoas que desejam coisas básicas, como água, comida, sexo, por exemplo. Já a segurança é a necessidade de nos sentirmos seguros perante algum tipo de perigo, violência, catástrofe natural. Um exemplo, o coronavírus. As pessoas entraram em pânico, elas só pensam nisso. A de afeto é a necessidade de se relacionar com as pessoas, as relações mais próximas e básicas. Geralmente são com os pais, seguidas com a vontade de se ter um companheiro ou companheira, ou por último ter filhos. Estima é a necessidade de nos sentirmos dignos, autoconfiantes, independentes, autônomos, apreciados, respeitados por nós e pelos outros, com prestígio, reconhecimento, poder e orgulho, por exemplo. E por último, no topo da pirâmide está a autorrealização, também conhecida como necessidade de crescimento. Inclui o desenvolvimento das próprias necessidades, a realização, aproveitar todo o potencial próprio, ser aquilo que se pode ser, fazer o que as pessoas gostam e são capazes de conseguir. Para que você entenda melhor a importância de descobrir qual o nível que o seu eleitor está nessa pirâmide, eu vou te contar uma história muito triste, que é a história dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Você lembra que na Segunda Guerra Mundial, Hitler, ele estabeleceu uma ordem de raça pura, mas o objetivo não era bem esse. Quando ele começou a perseguir os judeus estavam no nível da pirâmide quase no topo, de realização mesmo, porque eles eram muito ricos, eles tinham cultura, eles viviam em comunidade, tinham relacionamentos, o nível de necessidade humana dos judeus estava satisfeito. O que aconteceu? Quando Hitler tirou tudo isso deles, a única coisa que os judeus pensavam era na sobrevivência. Em comer. Eles não pensavam em mais nada, eles tinham perdido tudo. Eles caíram lá para a base da pirâmide. Se você fosse conversar com um judeu e falar sobre joia, obra de arte, cultura, não ia resolver nada. Porque a única coisa que interessava a ele era sobreviver. Então, o discurso com o judeu, e a única coisa que ele pensava naquele momento, era isso. Da mesma forma, traçando um paralelo, é você com seu eleitor.
Você tem que encontrar em que lugar da pirâmide está aquele grupo de pessoas que você vai conversar. Não adianta você ir para um bairro onde a pessoa não tem casa e não tem nem aonde morar e falar sobre cultura. Por isso, entender a pirâmide de Maslow, entender onde o seu eleitor está, é tão importante. Mas Wesley, são apenas essas 3 informações que eu preciso para traçar a minha estratégia vencedora? A resposta é não. Elas representam muito, porém, na medida que a campanha vai caminhando, você vai precisar de outras mais específicas. Constantemente você vai precisar realinhar a sua estratégia e os seus planos de ação. Em um período de campanha, cada dia é um novo dia. E você não sabe o que é que os seus adversários vão te dar de trabalho, não é mesmo?